Amém? Então tá, glória a Deus. 1 Reis, capítulo 21, versículo 1 até o versículo 3. Ó meu irmão, abra seu coração nesta noite. Tenho certeza que Deus, Ele vai ministrar, falar o seu coração através dessa palavra. 1 Reis, capítulo 21, versículo 1. Sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, que era rei de Israel, Samaria, e tinha ali em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meu pai. Vamos repetir essa última frase: guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Feche a sua Bíblia agora, fecha também os seus olhos, e como de costume, vamos falar com o Senhor nesta noite. Maravilhoso, bendito, majestoso Pai, Tu és o Rei e Senhor da glória. Nesta noite nós adoramos o Senhor na beleza da sua santidade. Nós te louvamos porque a graça e a misericórdia do Senhor repousa sobre a nossa vida, Senhor. Se estamos aqui, é por causa das muitas misericórdias do Senhor sobre nós. Senhor, os louvores foram entoados, os cânticos, os hinos ministrados ao Senhor. Agora a tua palavra, ela tem primazia ao nosso coração. Ela será ministrada, compartilhada a nós aqui nesta noite. Fale conosco, ó Senhor, por meio da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, ministra o coração da tua igreja, de cada pessoa neste lugar. É que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Digam graças a Deus. Aqui, irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, está cheia de personagens poucos conhecidos, mas o pouco que nós conhecemos sobre alguns personagens poucos conhecidos é suficiente para extrairmos grandes lições espirituais para as nossas vidas. E um desses personagens pouco conhecido é Nabote. Quem foi Nabote? Nabote era um israelita, morador, como diz aqui o texto, da região de Jezreel. Diz o texto que Nabote, ele tinha uma vinha, e essa vinha ficava situada ao lado do palácio do rei Acabe. Quem foi Acabe? Acabe foi um dos piores reis de Israel. Para quem não sabe, Acabe era casado com uma mulher sanguinária chamada Jezabel. Diz o texto que este homem Nabote tinha uma vinha ao lado da casa, ao lado do palácio do rei Acabe. Já não bastava o rei Acabe possuir todo o reino de Israel naqueles dias. Diz que ele bate o olho na vinha de Nabote, que estava ali situada ao lado do seu palácio, pela usura, como nós dizemos o termo. Ele simplesmente tenta tomar posse daquela vinha.
Diz o texto que ele vai fazer aqui algumas propostas a Nabote. Primeiramente ele vai dizer: dai-me a tua vinha, Nabote, a fim de que eu a transforme em uma horta. Segunda proposta é: e eu te darei por ela outra vinha melhor. Terceira proposta: ou se for do teu agrado, eu te darei uma soma de dinheiro em troca da sua vinha. O que me chama a atenção é a resposta, uma resposta firme de Nabote. E ele vai responder a Acabe dizendo: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Ele estava correto, porque ele estava fazendo algo que agradava a Deus. É dito e entendido a lei que se encontrava no livro de Levítico, no capítulo 20, que nos ensina que uma herança adquirida jamais poderia ser vendida, jamais poderia ser dada, doada ou simplesmente trocada por qualquer outra pessoa. Herança, principalmente no sentido de terra, de posse, deveria ser passado aos filhos. E veja que foi Deus que havia dado essa ordem: a terra é minha, e eu dou a vocês, e vocês não têm o direito de vender a terra, de negociá-la, de doá-la ou de trocá-la. Irmãos, e diz o texto que quando o rei Acabe ouve essas palavras, disse que ele fica desgostoso, indignado com essa atitude de Nabote de não querer dar, negociar ou trocar a sua vinha. Há algumas lições preciosas para a nossa vida aqui neste trecho das Escrituras Sagradas. Nós podemos simplesmente, primeiramente, falar acerca da vinha. O que é a vinha? Ou o que significa, o que simboliza a vinha de Nabote? A vinha de Nabote é sinônimo de obra de Deus. É tanto que Mateus, no capítulo 20, versículo 8, Deus ele é tido como Senhor da vinha. O que simboliza a vinha? A vinha simboliza o povo de Deus, a nação de Israel. A vinha pode simbolizar a igreja do Senhor. A vinha também pode simbolizar a nossa vida. A vinha pode simbolizar também o nosso coração. É tanto que a palavra de Deus diz, de que tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Mas esta vinha também pode representar a nossa casa. Essa vinha pode representar a sua família. Esta vinha pode representar um talento que Deus te deu. Essa vinha pode representar um dom. Essa vinha pode representar ou simbolizar o chamado que Deus confiou a você, meu irmão, minha irmã. Nós temos o personagem Nabote nessa história. E Nabote aqui representa todas aquelas pessoas que nasceram de novo. Nabote pode representar todas aquelas pessoas pela qual Deus tem confiado algo de valor nas suas mãos. Nós temos aqui um outro personagem da história narrada, que é simplesmente o rei Acabe. O rei Acabe pode representar Satanás, o diabo, meus irmãos, que intenta de todas as formas subtrair, tirar aquilo que Deus tem confiado a cada um de nós. Eu digo que Satanás, ele é o maior negociador da história da raça humana. Se há algo que nós não podemos fazer,
é negociar com o diabo. Eu vejo que todas as pessoas que em algum momento intentaram aceitarem as negociatas do diabo se deram mal nas suas vidas. Então diga para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, minha irmã, jamais negocie com o inimigo. Ele é o maior negociador da face da terra. Volto a dizer, nós não podemos cometer o erro de aceitar as propostas, as negociatas, meus irmãos. Constantemente, olha para cá, o diabo está nos propondo alguma coisa. Ele é sagaz. Ele tem os seus ardis, as suas artimanhas, as suas sutilezas, irmão Joel. E eu repito que se há algo que nós não podemos fazer jamais é entrar no jogo do diabo, aceitar as suas propostas, os seus negócios. Ah, meus irmãos e irmãs, quantas são as pessoas que têm entrado nessa negociata, aceitado as propostas do inimigo. Quando olhamos aqui para este texto, nos deparamos com 3 propostas de Acabe e Anabote. E eu vejo que essas 3 propostas são propostas que hoje, em pleno século 21, o inimigo de nossas almas tem proposto isso a mim, a você, igreja do Senhor. A questão é, irmãos, como reagir diante dessas propostas, irmã Janilda? Primeira proposta de Acabe, Anabote, Nabote, dai-me a tua vinha, para que a transforme em horta. Veja que ele está com o pensamento de transformar a herança que Nabote havia herdado de seus pais, em transformar em uma horta. Presta atenção, porque horta, meus irmãos, fala daquilo que é terreno. Horta fala daquilo que é do mundo. Horta também fala de variedades. Horta fala de diversidades. Horta fala de pluralidades. E veja que não é esta a estratégia do maligno nesses dias, meus irmãos e irmãs. Tentar transformar ou mudar aquilo que Deus estabeleceu lá no Éden, lá na origem de todas as coisas. Estamos vivendo neste mundo de diversidades, de pluralidades religiosas e pluralidades ideológicas, meus irmãos e irmãs. Horta fala acerca de variedades, enquanto a vinha fala acerca de algo de exclusividade. O diabo, desde o início, irmãos, ele tenta transformar aquilo que Deus fez lá no início. E o que Deus fez lá no início? Homem e mulher, irmãos. Veja que nós estamos inseridos neste contexto de pluralidade, de diversidades, onde o diabo, irmãos, tem investido pesado em transformar, em mudar aquilo que Deus estabeleceu. Nabote, dar-me a tua vinha, porque eu a transformarei em uma horta. Veja a sagacidade, amados irmãos e amadas irmãs. Satanás, alguém disse que ele é o primeiro travesti da história. Isto é, ele tenta transparecer aquilo que ele não é.
E se ele tem essa mentalidade, ele tenta, irmãos, transformar aquilo que Deus estabeleceu desde os primórdios. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11 e 14, vai dizer: não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça, ele é o rei do disfarce, em anjo de luz, meus irmãos. Não é muito, pois que também os seus ministros se disfarcem em ministro de justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. O diabo, ele quer transformar a sua vinha, ele quer mudar aquilo que Deus havia estabelecido desde o início. Mas aprendemos com Nabote: resistência. Se há algo que nós precisamos fazer, irmãos, é resistir às propostas do diabo em transformar aquilo que Deus nos deu, em mudar a igreja, em desconfigurar aquilo que o Senhor estabeleceu nesta terra. Nabote resiste a esta proposta. É de entendimento que o apóstolo Tiago vai dizer: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Precisamos ter muita cautela, meus irmãos, porque ele é um ser que vive a fazer propostas a nós. Segunda proposta que Acabe vai fazer a Nabote, ele vai dizer: Nabote, eu te darei por ela outra vinha melhor. Vejam a insistência do maligno. É assim que o diabo trabalha, tentando colocar na nossa mente que aquilo que nós temos não é o melhor, meus irmãos. Satanás sempre virá com a bandeja florida, colorida, dizendo: olha, eu tenho o melhor para você. Jovem, adolescente, eu tenho o melhor para você. Ele está dizendo: olha, Nabote, eu vou te dar uma outra vinha melhor do que a que você tem. Veja acerca da insistência, porque ele quer de todas as formas, irmãos, subtrair, tirar aquilo que Deus tem nos dado. Aqui, quantos têm deixado, irmãos, se levar por essas propostas, trocado as coisas de Deus pelas coisas do mundo? Quantos que têm deixado as coisas espirituais pelos prazeres passageiros deste mundo? Quantos têm deixado o Senhor, o reino de Deus, a igreja, as coisas espirituais, porque o diabo tem feito proposta: olha, tem coisa melhor para você lá no mundo. Lá no mundo tem prazeres. Ei, jovem, lá no mundo tem diversão, tem alegria. Lá no mundo tem namorado, tem namorada. Lá no mundo, jovem, tem o que a igreja não tem. Aceite essa proposta, meu irmão. Precisamos dizer não. Precisamos ser perseverantes, não sermos como Esaú, que trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Quantos que têm se deixado levar por coisas tão banais, irmãos? Quantos que têm se perdido espiritualmente pelo prato de lentilha? Tem se deixado levar pelas artimanhas do vil tentador, meus irmãos e irmãs. Romanos, no capítulo 1, versículo 25, o apóstolo Paulo profeticamente vai nos falar acerca de coisas que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Romanos capítulo 1, no versículo 25,
Ele diz: pois trocaram a verdade de Deus pela mentira. Agora, quem é o pai da mentira? O diabo. Será que o presente século, as pessoas dessa geração, não têm se apegado à mentira do diabo? Não têm trocado a verdade pela mentira? Adoraram e serviram a criatura antes que o Criador, que é bendito e eternamente amém. Versículo 26, olha isso, irmãos. Pelo que Deus os entregou às paixões infames. Eu vou falar. Porque até as mulheres mudaram, trocaram o uso natural do que é contrário à natureza. Semelhante também os homens, os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpezas e recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, e Deus por sua vez os entregou a um sentimento depravado, para fazerem conforme coisas que não convêm, estando cheio de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia. E Paulo encerra no versículo 32: os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declaram digno de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprova os que as praticam. Veja que o inimigo, ele tenta, irmão, substituir, trocar, nos oferecer sempre algo melhor. Olha, você tem a sua esposa, tem uma esposa melhor lá fora. Você tem uma namorada, troca essa namorada por outro. Você tem uma igreja, troca essa igreja por outro. Irmão, Satanás, ele é o rei da negociata. Ele está dizendo a Nabote: Nabote, eu vou te dar uma outra vinha melhor. E aí Nabote, ele permanece resistente. Pergunta que eu faço: Acabe parou por aí? Não, meus irmãos. Porque o diabo, irmãos, ele é insistente. Ele é um ser incansável. Nós cansamos. Moramos neste tabernáculo de carne, osso e pele, que cansa. Mas o diabo, ele é incansável nas suas propostas, nas suas tentativas de tirar aquilo que Deus tem nos dado. E aí, ele vem então, irmã Eliane, uma terceira proposta: se for do teu agrado, dar-te-ei o valor em dinheiro. Em outras palavras, ele está dizendo: já que você não aceita dar a sua vinha para ser transformada numa horta, já que você não aceita uma outra vinha melhor do que eu posso te oferecer, então eu vou te dar uma boa soma de dinheiro. Ó Nabote, já foi dito que se há algo que não poderia fazer é negociar, vender, dar, trocar aquilo que Deus havia dado, irmãos, como herança. E aí eu te pergunto nesta noite: quanto que vale os bons valores? Quanto que vale os bons costumes, igreja? Quanto que vale a sua salvação?
aqui, quanto que vale a sua alma? Quanto que vale a sua paz? Quanto que vale a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus, meu irmão? Quanto que vale a sua família, a sua casa? Quanto que vale a vida dos seus filhos? Qual é o valor da sua fé? O diabo, ele está dizendo: eu vou te pagar uma boa soma de dinheiro em troca da sua vinha. Entenda, irmãos, que ele é um ser incansável, e a questão é que dói o meu coração, que muitos irmãos têm se vendido por tão pouco, tem sido deixar levar por tão ninharia que o diabo e o mundo oferece. 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 6, Paulo nos dá uma lição acerca de termos um coração satisfeito com aquilo que Deus tem nos dado, meu irmão. Você está satisfeito com aquilo que Deus tem confiado a você? Quantos aqui estão satisfeitos? Está mesmo? E de fato, e grande fonte de lucro a piedade com contentamento. Mas os homens aí fora têm se matado, irmãos, porque quanto mais tem, mais intentam acumular, irmãos, porque o olhar, o coração dos homens aí fora estão nas coisas deste mundo. É por isso que Satanás, ele é conhecedor da natureza pecaminosa humana, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Ele vive então sempre te oferecendo e oferecendo a nós algo. Aqui, lembra como é que Jesus foi tentado? No deserto. Lembra que uma das propostas de Satanás a Jesus foi: Jesus, eu te darei todas as riquezas deste mundo em troca da sua adoração. Se tão somente, Jesus, prostrares e me adorares, eu te darei todos os reinos, toda a riqueza. Resistência. Se tem uma palavra, irmãos, que tem que estar em voga na vida do cristão nesses últimos dias, é resistência. É resistir, é uma força opondo uma outra força, é o mundo vindo com as suas propostas e você permanecer como Sadraque, Mesaque e Abednego de pé, sem se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor. É você permanecer de pé diante das ideologias que tem vindo como enxurrada para dentro da igreja. Firmeza, crente. O mundo e o diabo vai tentar de todas as formas nesses últimos dias calar a igreja, silenciar a igreja. Saíram um artigo aí recentemente acerca da ONU. E eles virão forte, investindo pesado contra a igreja, irmãos, porque a igreja é a única entidade na face desta terra que é contrário aos costumes depravados deste mundo. Sabemos que o mundo está sendo aplanado, irmãos, só cego crente que não enxerga. O anticristo já está fazendo a sua cama, já está se aplanando, irmãos, para se entrar no trono e reger as nações. E o que tem de crentes cochilando, aceitando de bom grado as propostas, se vendendo aqui por tão pouco, irmãos. Então a palavra que tem que imperar na vida da igreja nesses dias é resistência, resistir às propostas deste mundo. O diabo tem tentado colorir a igreja de todas as cores, fazendo uma igreja uma horta, meus irmãos. E o pastor Hernandes Dias Lopes, ele falou que a igreja
ela aceita todos, mas não aceita tudo, meus irmãos e irmãs. Resistência, firmeza, a firmeza de Sadraque, Mesaque e Abednego, a firmeza de Jesus sendo tentado lá naquele deserto, a firmeza de Nabote: eu não abro mão daquilo que Deus me deu. Não cederei às propostas, porque nada trouxe para este mundo e nada podemos levar daqui, meus irmãos. Tendo, porém, um alimento, vestuário, estaremos com isso satisfeitos. Mas os que querem se tornar ricos caem em tentação e em laços, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, os quais submergem os homens na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E é nessa cobiça que alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, mulher de Deus, nesta noite, foge dessas coisas, segue a justiça, segue a piedade, segue a fé, segue o amor em constância e mansidão, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs. Resistência. Não há dinheiro que compre a sua salvação. Não há dinheiro que compre a sua fé, meus irmãos. Os bons valores, os bons costumes que na nossa sociedade perversa têm ido ao ralo, irmãos. Este mundo está em conluio, regido pelo vil tentador que é o diabo, tentando aplanar. E a igreja que fará diante dessas propostas? E a igreja como vai se permanecer diante dessas propostas? Dá-me a tua vinha, eu vou te dar dinheiro. Interessante, amada igreja, é a resposta de Nabote a essas propostas. Ele responde firmemente aqui: guarda-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Em outras palavras, ele está dizendo: Deus me livre, Acabe, que eu te dê aquilo que Deus me deu. Não vou negociar, não vou abrir mão da minha herança. Nabote vai rejeitar 3 coisas que hoje muitas pessoas desejam. Quantas coisas? Quantas? 3 coisas. Primeira coisa que Nabote vai rejeitar aqui é prestígio. Por que prestígio? Negociar com o rei. Tem prestígio maior do que esse? Vou negociar com o rei Acabe. Poderia bater no peito e pensar: olha, eu sou o cara, porque o rei, ele quer negociar comigo. Segunda coisa que Nabote vai rejeitar aqui é crescimento. Por que crescimento? Lembra da segunda proposta de Acabe? Eu vou te dar uma vinha maior. Quantos que não querem crescer, irmãos? Quantos que não querem, Jorge, prestígio na sociedade? Há pessoas que se matam por causa de prestígio. Há pessoas aí fora se matando por troca de crescimento. Querem crescer, querem ter os seus bens crescendo. Terceira coisa que Nabote rejeita é, fala aí, dinheiro. Quem aqui que não quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Lembra do Silvio Santos? Quem quer dinheiro? Era mais ou menos isso, não é?
E aí o povo, eu quero dinheiro. Não é assim, quer dinheiro, gente? Ele está dizendo: Nabote, você me dá a sua herança, a sua vinha que eu vou te dar, dinheiro. Quem hoje, irmãos, não quer dinheiro? Mas ele está resistindo aqui, rejeitando o prestígio, porque ele entende que o prestígio maior vem do alto. Ele entende que adianta crescer diante dos homens e diante de Deus ser uma abominação, porque a Bíblia diz: aquilo que é levado diante dos homens, diante de Deus é abominação. Ele rejeita crescimento financeiro aqui, porque lá nos céus ele terá uma coroa da vida, a coroa da glória, uma coroa da justiça na eternidade, igreja. Ele está resistindo dinheiro nessa terra, porque lá na eternidade ele vai andar em ruas de ouro. Aleluia, igreja. Aplauda o Senhor nessa noite, aleluia. Oh, glória, aleluia. Vale a pena, irmãos, abrir mão de todas as coisas desta vida aqui, para ganhar o reino dos céus. Eu concluo essa palavra dizendo que Nabote, ele defendeu a sua vinha até a morte. Pergunto: você está disposto a ter sua vinha? Você está disposto a defender a sua vinha até a morte, meu irmão? Sim ou não? Sim ou não? Verdade. Glória a Deus por isso. E foi isso que aconteceu com Nabote. Lembra que eu falei que Acabe tinha uma esposa sanguinária, maligna, perversa, endemoniada, chamada Jezabel. Nabote, quando se depara com o não, Acabe, quando se depara com o não de Nabote, diz o texto que ele volta para casa desgostoso, indignado, com semblante abatido. Diz ali que ele volta para sua cama desgostoso, diz que ele não vai alimentar, triste, abatido. De tal forma que Jezabel, a sua mulher, vendo neste estado, pergunta: que é isso? Por que está tão desgostoso, ó meu rei, o teu espírito, e por que não comes? E aí Nabote, ele vai relatar todo o fato para ele. Ele vai dizer: olha, eu falei com Nabote, pedi a vinha e ele não me deu, ofereci dinheiro, ele não aceitou, ofereci uma outra melhor, ele disse: não te darei a minha vinha. Resultado, a Bíblia diz que essa mulher perversa, maligna, chamada Jezabel, diz: tranquiliza seu coração, ó rei Acabe, e eu te darei a vinha de Nabote. E essa mulher, irmãos, vai bolar premeditadamente um meio, uma estratégia de acabar, de matar Nabote naqueles dias. Ela vai contratar homens malignos, perversos naquela sociedade. E esses homens, sendo contratados, vão acusar Nabote de ter blasfemado contra Deus e contra o rei Acabe. Isso imperava e pesava sobre ele sentença de morte. E é basicamente isso que acontece. Ela manda chamar Nabote diante de toda a sociedade, e aqueles homens acusam justamente a Nabote, dizendo que ele havia blasfemado contra Deus e blasfemado contra o rei. E o povo diz: é digno de morte. E ali Nabote morre apedrejado, meus irmãos. Mas Nabote não abriu mão da sua herança, preferiu a morte do que entregar aquilo que ele havia herdado dos seus pais. E isso eu encerro dizendo, meu irmão: não abra mão daquilo que Deus te confiou.
ainda que seja necessário passar pela morte, como a igreja primitiva, os mártires do passado, não abra mão da sua fé, da sua casa, da sua família, da herança que Deus tem te dado. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, diz o Senhor aqui: eis que cedo venho, eis que venho sem demora. Irmão, retém, permaneça firme, resista, porque em breve o nosso Senhor virá à igreja. O nosso amado Jesus está vindo, meu irmão. Olha, deixa eu te falar, aguenta firme. Passe a luta que você tem que passar, mas permaneça firme. Ele está dizendo: eis que cedo venho, eu venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, Nabote. Guarda, meu irmão, a sua fé, meu irmão. Guarde a sua vida espiritual, guarde bem, guarde o que tens, para que ninguém tome a herança que Deus tem te confiado. Que temos feito com aquilo que Deus tem nos dado? Uma pergunta direta: o que você tem feito com o talento que Deus te deu, com o chamado que Deus confiou nas suas mãos? O que você tem feito com a sua vida espiritual, com a sua família, sua esposa, o seu lar, a sua vida, o seu coração? Que tem feito? Existe dois compradores nesta terra. Ou você negocia com um, ou você negocia com outro. Primeiro comprador nesta terra é o diabo. E eu digo que você é obrigado, não tem meio termo. E o diabo oferece o que? Oferece o mundo, oferece os prazeres ilícitos. O diabo oferece ilusão, decepção e lá no fim, morte. Quem é o outro comprador, pastor? Jesus Cristo de Nazaré. E Ele já nos comprou. E Ele não usou dinheiro humano, não foi prata, não foi ouro, mas Ele nos comprou, amada igreja, com o precioso sangue vertido na cruz do Calvário, igreja. Aleluia! E o que este segundo comprador, Jesus, tem a nos oferecer? Perdão, igreja. O que este comprador tem a nos oferecer? Vida e vida em abundância. O que esse comprador maravilhoso tem a nos oferecer? Paz, salvação, igreja. Não se venda nenhum outro, porque foste comprado um precioso sangue, o sangue imaculado, o sangue puro, o sangue de Jesus Cristo. Que fazer nessa noite? Se renda a Jesus. Se entregue a Jesus nessa noite. Peça a Jesus graça e força, resistência. Se coloca de pé no seu lugar. Se renda a Jesus, amada igreja. Se renda a Jesus. Se entregue a Ele nesta noite. Não se deixe levar pelas propostas. Não se deixe levar pelas propostas. Jovem, os poucos jovens que temos aqui nessa noite, não se deixe levar. Homens, mulheres, não se deixe levar pelas propostas, pelas negociadas. Ele vai tentar te convencer com que o que você tem não é o melhor. Vai te oferecer algo.
vai te oferecer outras coisas. E é tudo mentira, é engano, é ilusão, porque o diabo não tem nada. Diabo nem casa tem, irmãos. Mas o nosso Deus, Ele é dono do ouro e da prata. Ele é dono de todas as coisas. Que fazer? Se entrega a Ele. Se renda a Ele. Talvez você está pensando aqui, olha, fulano de tal poderia estar aqui nessa noite. Não, para você essa palavra. Para a igreja, para você que aqui está. Você tem uma vinha. E essa vinha, aos olhos de Deus, é inegociável. Amém? Fecha seus olhos.